Olá, Edson Valeriano, ministro sênior da Igreja Batista Monte Oreb, em São Paulo, capital. Compartilho neste momento o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, os versos 50 a 57. Mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra de Deus, palavra de vida. Conflitos com Deus ou confrontos com Deus? A relação do ser humano finito com o ser divino ou infinito, desde a queda no jardim dos nossos primeiros pais, o relacionamento tornou-se conturbado por parte do ser humano finito. E isto por sua incapacidade, justamente por ser finito, de compreender, de entender e de absorver a essência do ser infinito. E por esta razão é que o ser finito luta ao longo de toda a história, de todas as formas, para encontrar um caminho de volta à vida plena que perdera. E é exatamente neste ponto em que o ser finito constrói conflitos e confrontos com o ser infinito, simplesmente pelo fato
de não aquecer ao comando, à orientação, à palavra do ser infinito. No texto lido, a querela, a questão levantada, foi a respeito da possibilidade de voltar a viver depois de morrer. Porque enquanto a morte é um fato, voltar a viver, uma vez morto, é uma dúvida. Daí, portanto, nascendo desta dúvida, é que se formula no ser finito o conflito. Querer voltar, mas não saber voltar, daí nasce o confronto. Ora, em um conflito, se negocia uma solução. Mas para negociar uma solução, é necessário que se tenha moeda de troca da parte do ser finito e da parte do ser infinito. Já no confronto, não há negociação nenhuma. Simplesmente elimina-se o confrontante. Era como havia no antigo Velho Oeste, os duelos. Quando dois se confrontavam, somente um saía vivo. Assim também é o confronto que se faz com o ser infinito. E nesse confronto, obviamente, o ser finito acaba perdendo. O Eterno, na sua infinita bondade e misericórdia, sempre buscou o ser finito com o seu amor, com a sua graça, com a sua longanimidade, com a sua paciência. Ele sempre buscou, mas o ser finito o confronta, querendo se aproximar à sua maneira. A solução apresentada pelo ser infinito, apresentando a negociação do conflito, diante da falência do ser humano, porque não tem moeda de troca nenhuma. Em Romanos 3, verso 10 em diante, Paulo delineia a fraqueza do ser humano, dizendo: não há um justo, nem um sequer. Todos se extraviaram, todos estão mortos, e a sua garganta só há engano e fracasso. Por isto é que ele fala que o pecado gerou a morte. E Paulo, em Efésios 2, ele nos classifica como que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, diante desta impossibilidade de voltar a viver por conta própria, então Deus se apresentou mandando o seu Filho. A moeda de troca divina é a sua palavra que disse: eu farei aquilo que você, finito, caído, não pode e não consegue fazer. Lá atrás, em Gênesis 3, verso 15, ele prometeu à mulher caída: a tua semente há de esmagar a cabeça da serpente, embora esta lhe morderá o calcanhar. Foi a primeira promessa de que mandaria o Redentor
para resgatar o ser humano, que apesar de ele buscá-lo, mantém-se o confronto à sua forma de demonstrar o seu amor e chamá-lo de volta. É a moeda do eterno, a sua palavra, o seu amor, a sua misericórdia, dando o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós e pagar o nosso pecado. E o ser humano falido, que nada tem a oferecer? Lá em 1 Crônicas 29:14, Davi diz ao Senhor: Senhor, quem somos nós para oferecermos a Ti alguma coisa? Porque tudo que nós temos, tudo que nós Te ofertamos, é o Senhor quem nos dá. Até o próprio ar que respiramos, é o Senhor quem nos dá. Nos dá a vida, nos dá a saúde, nos dá os bens materiais, tudo é Teu. Nada temos a oferecer. A moeda de troca que o ser humano pode e deve ofertar é aquilo que ele quebrou lá atrás, no Jardim do Éden: a obediência e a subserviência àquele que é dono da vida, aquele que é dono de tudo, como Criador, como sustentador e mantenedor do universo e mantenedor do próprio ser humano. E a subserviência é servi-lo de todo o coração, com alegria, como diz o Salmo 100, o verso 2, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Então Deus assumiu o confronto com tudo aquilo que afastou o ser humano da comunhão com Ele. E o texto lido fala a esse respeito. O confronto com o pecado. O confronto com o pecado. O pecado foi eliminado lá na cruz do Calvário. E lá em Colossenses capítulo 2, o verso 14, lá reza: o escrito de dívida que era contra nós, Ele o rasgou e o cravou na cruz. Agora, portanto, o pecado não mais domina e não mais condena aquele que está em Cristo Jesus. O segundo confronto, que é o diabo, o Senhor eliminou o seu poder, eliminou a sua capacidade de acusar aquele que está sob o sangue de Jesus. Lá em 1 João, capítulo 5, o verso de 18, nos fala: aquele que nasceu do Senhor, aquele que nasceu do sangue de Cristo, não vive pecando, e o maligno não lhe toca. Estamos protegidos e guardados pelo sangue do Senhor Jesus. E quanto à morte, acabamos de ler os versos no texto de 54 a 55, que tragada foi a morte na vitória. Cristo venceu a morte na sua ressurreição, nos dando a esperança e a certeza da vida eterna. No mesmo capítulo, lá atrás, o verso 19,
Paulo diz: se nós esperássemos em Cristo somente para esta vida, seríamos de todos os homens os mais miseráveis. Mas no verso 57, ele termina dizendo: mas graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vive e vive por nós, por mim e por você. Diante de tais colocações, qual é a escolha sensata a fazer? Se escolhe o confronto como ser finito, a derrota já está derrotado, porque tragada foi a morte na vitória. Lá em João capítulo 10, o verso 10 diz: porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A escolha, portanto, da solução do conflito oferecida pelo Senhor, o nosso Salvador, é a escolha sensata. Em João 10 também, verso 27 e 28, o Senhor declara: eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, e elas me seguem, e eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Se você já pertence ao rebanho do Senhor, louvado seja, sirva ao Senhor com alegria e louve a Ele com contentamento. Mas se ainda não, a única saída, a única resposta é aquecer-se à solução do conflito já estabelecida, a paz com Deus. Que o Senhor abençoe, ilumine e fortaleça no encontro com Ele diariamente. Amém. Curta, inscreva-se em nossos canais, compartilhe e coopere com esse ministério. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Coronavírus. Atenção! Se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus.